Nos anos 90, em meio a gigantes como Schwarzenegger, Stallone e Bruce Willis, um nome brilhou com uma intensidade única. Um ator que não só redefiniu o cinema de ação, mas também quebrou barreiras e se tornou uma lenda viva. Você se lembra da primeira vez que viu Wesley Snipes na tela? Aquela presença magnética, aquela mistura perfeita de artes marciais, carisma e uma seriedade quase palpável. Aquele olhar que dizia: "Eu sou o perigo." Mas o que realmente fez dele o ator de ação mais bem pago de sua época? A resposta vai muito além dos chutes e socos. Hoje vamos embarcar numa viagem nostálgica para descobrir o homem por trás do Blade, o artista por trás do herói. E se você, assim como eu, sente falta daquela era de ouro do cinema de ação, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa história merece ser contada. Para entender a ascensão de Wesley Snipes, precisamos voltar um pouco no tempo, para as ruas do Bronx. Criado em um ambiente desafiador, Snipes encontrou sua vocação não no cinema, mas no palco. Ele era um artista de alma, estudou na prestigiada High School of Performing Arts de Nova York, a mesma do filme Fama. Ali, ele não aprendeu a lutar, mas a interpretar, a dançar, a se conectar com a plateia. O teatro foi sua primeira paixão, e essa base de ator clássico seria o seu grande diferencial. Enquanto outros astros de ação eram definidos por seus músculos, Wesley era definido por sua presença cênica. Ele podia ser ameaçador, como Nino Brown, em New Jack City, um papel que lhe rendeu a aclamação da crítica e mostrou sua incrível versatilidade. Ele não era apenas um herói, ele podia ser um vilão complexo, charmoso e aterrorizante. Essa capacidade de mergulhar em personagens tão distintos o separou do resto. Ele não estava apenas lendo falas e pulando de prédios. Ele estava atuando, de verdade. Mas claro, não podemos falar de Wesley Snipes sem falar de suas habilidades marciais. Ele é faixa preta de 5º grau em Karatê Shotokan, e também treinou diversas outras artes marciais, como capoeira e Kung Fu. O detalhe crucial é que essa não era uma habilidade aprendida para um filme. Era parte de quem ele era. Quando você via Wesley Snipes lutar na tela, você via a autenticidade. Os movimentos eram fluidos, precisos e reais. Ele trouxe uma legitimidade para as cenas de luta que era rara na época. Em filmes como O Passageiro 57 ou O Demolidor, ele se movia com uma graça e poder que eram hipnotizantes. Essa combinação era uma fórmula de sucesso. Ele tinha o carisma de um astro de cinema, a habilidade de um ator treinado e a autenticidade de um verdadeiro artista marcial. Os estúdios perceberam que tinham ouro nas mãos. Ele não era apenas mais um rosto bonito ou um corpo musculoso. Ele era o pacote completo. O início dos anos 90 foi uma explosão para ele. Filmes como Sol Nascente, ao lado de Sean Connery, e Homens Brancos Não Sabem Enterrar, onde mostrou um lado cômico e atlético, provaram que ele podia transitar por qualquer gênero. Ele não estava confinado à caixa do ator de ação. Ele era um ator. Ponto final. E era um ator que podia atrair multidões para os cinemas. Isso nos leva a um ponto crucial da sua carreira: a representatividade. Em uma Hollywood onde os heróis de ação eram predominantemente brancos, Wesley Snipes era um protagonista negro, forte, inteligente e indiscutivelmente legal. Ele não era o parceiro engraçado ou o coadjuvante. Ele era o herói. Ele era o centro do pôster. Para milhões de jovens negros ao redor do mundo, ele era um espelho, uma prova de que eles também podiam ser os protagonistas de suas próprias histórias. Ele abriu portas e quebrou estereótipos de uma forma que poucos conseguiram. Essa importância cultural e seu sucesso de bilheteria deram a ele um poder de negociação imenso em Hollywood. Ele sabia o seu valor. Ele sabia que o público ia aos cinemas para vê-lo. E ele exigiu ser pago de acordo. Os estúdios pagavam, porque sabiam que o retorno era garantido. Ele se tornou uma marca. Um filme com Wesley Snipes era sinônimo de entretenimento de alta qualidade, com ação espetacular e uma atuação sólida. E então, em 1998, veio o papel que o cimentaria para sempre no panteão dos ícones da cultura pop: Blade, o caçador de vampiros. Pense bem, antes do Homem de Ferro, antes dos X-Men da Fox, antes do MCU se tornar o que é hoje, houve Blade. Foi um risco enorme. Um filme de super-herói sombrio, com classificação para maiores, baseado em um personagem relativamente desconhecido da Marvel. Ninguém sabia se daria certo, mas Wesley Snipes não era apenas o ator. Ele foi um dos produtores. Ele acreditou no projeto desde o início. Ele moldou o personagem, o visual, o tom do filme.
a jaqueta de couro preta, os óculos de sol, a espada. Tudo isso se tornou icônico por causa dele. Blood não era apenas um personagem que ele interpretava. Blade era Wesley Snipes. Ele trouxe uma intensidade silenciosa e uma frieza mortal ao papel que definiram o gênero de filmes de super-herói por anos. O sucesso de Blood foi estrondoso e provou que filmes baseados em quadrinhos podiam ser sérios, adultos e extremamente lucrativos. Sem Blood, é muito provável que o cenário de filmes de super-heróis que conhecemos hoje fosse completamente diferente. Foi ele quem abriu o caminho e, como estrela e produtor de uma franquia de sucesso estrondoso, seu salário atingiu o auge. Ele não era mais apenas um ator de ação, ele era um criador de universos, um pioneiro. Claro, a carreira de Snipes teve seus altos e baixos depois disso. Problemas legais e algumas escolhas de papéis questionáveis o afastaram dos holofotes por um tempo. Mas o legado que ele construiu nos anos 90 é inegável e eterno. Ele nos deu personagens inesquecíveis, cenas de ação que ainda hoje são referência e, o mais importante, ele mudou a cara de Hollywood. Ele provou que um ator negro podia ser o maior astro de ação do mundo. Ele provou que a autenticidade nas artes marciais fazia a diferença. E ele provou que filmes de super-heróis podiam ser muito mais do que apenas diversão para crianças. Ele era um artista completo, um atleta de elite e um visionário. A combinação desses três elementos é o verdadeiro motivo pelo qual Wesley Snipes não foi apenas mais um astro, mas o rei do cinema de ação dos anos 90. O ator mais bem pago de sua era. Ele não ganhou seu status, ele o conquistou. Então, da próxima vez que você assistir a um filme da Marvel, ou ver um herói de ação com movimentos de luta realistas, lembre-se do homem que ajudou a tornar tudo isso possível. Lembre-se do Daywalker. Lembre-se de Wesley Snipes. O que você acha? Qual o seu filme favorito dele? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre essa lenda. E se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho. Não faça isso por mim. Faça pela nostalgia. Faça pelo cinema. Faça para que mais histórias como essa possam ser contadas e para que nunca nos esqueçamos dos gigantes que construíram o cinema que amamos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.